안녕하세요, 여러분. 환영합니다. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim compartilhar com vocês os melhores doramas que eu assisti em 2025. Vamos começar? Em primeiro lugar, Heróis de Plantão. Esse é um drama médico que eu assisti na Netflix. Ele tem só 8 episódios, porém é muito bom, tanto para quem aí tá começando, né, a assistir dorama e quer ver uma série um pouquinho mais curta. E também nesses 8 episódios, eles têm um ritmo muito bom. Então não é nem acelerado demais, que muitas coisas acontecem e você fica perdido. E também não é aquele dorama demorado, aquele dorama enrolado, sabe? Ele tem um ótimo ritmo que deixa você ansioso, que deixa você fazendo teorias do que vai acontecer em seguida. E basicamente essa série fala sobre o Dr. Baek Hyun, que ele passou muito tempo trabalhando em zonas de guerra, em zonas de desastres, né? Como médico, ele tem também todo um passado misterioso do que ele fez durante esses anos que ele estava fora, né, trabalhando como médico. Mas agora ele está de volta à Coreia, voltou a um hospital universitário e ele está responsável pela ala de traumatologia, ou seja, quando tem um desastre, quando tem um acidente de trânsito grave, quando alguma coisa assim acontece, sabe? Os pacientes chegam no hospital e essa ala é a que é responsável por fazer os primeiros socorros, o primeiro cuidado, né? E é muito esse frenesi, assim, que é uma pequena escolha, uma decisão que pode salvar ou não a vida de alguém. Então, eu gosto muito de séries médicas, né, que tanto mostram os pacientes, diferentes casos, sabe, diferentes doenças, como que os médicos vão fazer para lidar com isso, sabe? E, porém, esse hospital universitário, essa ala do hospital tá muito caótica, não tá bem organizado, os médicos que estão ali não são capacitados. Então, o Dr. Baek, ele tem uma grande missão pela frente para trazer a ordem naquele lugar, para fazer com que tudo seja organizado, para capacitar os outros médicos, né? Para que quanto mais vidas o possível sejam salvas, né? E é muito engraçado porque ele é alguém meio fechado, às vezes alguém meio bruto, sabe? E é engraçado ver tanto os pensamentos dele, também as interações que ele tem com as outras pessoas do hospital. Tem outros 2 personagens muito importantes, que é o residente Jae-won, que de primeira ele tá fazendo residência, né, em outra área do hospital, mas ele acaba se interessando muito pelo Dr. Baek, pela história dele, e muitas coisas vão acontecendo, né, ele vai amadurecendo como doutor, o Jae-won, esse residente. Também tem uma enfermeira, que é a enfermeira-chefe, que é a Jae-min, que também a personalidade dela é muito engraçada. E, no geral, fala tanto sobre os casos médicos, que é muito interessante, que você fica muito aflito querendo saber o que vai acontecer, como que vão salvar essa pessoa, sabe? É realmente esse clima tenso de uma área de emergência de hospital. E também fala sobre a vida, né, do médico, a vida do residente, a vida da enfermeira. Porém, uma coisa que eu não gosto tanto nas séries médicas é quando focam demais na vida dos personagens e acabam deixando de lado a parte médica, a parte dos atendimentos, a parte que eles explicam o que está acontecendo, né, na área da medicina ali. Mas essa série tem um equilíbrio perfeito entre, vamos dizer, essas 2 áreas de um drama médico. Então a gente gostou demais. O final a gente não imaginava o que ia acontecer, mas foi um final bem satisfatório, um final bom. Então, 8 episódios ali para você maratonar, para você assistir, que valem muito a pena. Primeiro dorama, então, Heróis de Plantão. O próximo da lista se tornou o meu preferido e fez muito sucesso nesse ano, e com razão, porque que dorama bom, que é Se a Vida Te Der Tangerinas. Ele conta sobre a história de Esun e de Guanxi,
que são dois jovens que nasceram na ilha de Jeju nos anos 50 e mostra toda a trajetória de vida deles. Assim, é uma história que fala sobre pessoas reais. Claro, os personagens são fictícios, mas tudo que acontece na vida deles podia acontecer na nossa vida, sabe? Fala sobre os conflitos do dia a dia, os conflitos do crescimento, do amadurecimento, fala sobre a vida em família, sabe? E que dorama que faz você sentir várias emoções, desde tristeza, alegria, você celebra junto com as conquistas dos personagens, fica triste, fica tipo, o que vai acontecer com eles agora, sabe? É um dorama muito lindo. O casal principal, né, eles são uma coisa mais fofa, mesmo tendo aí personalidades diferentes, sonhos diferentes, eles decidem lutar contra todos os desafios da vida juntos e que casal! Assim, muito lindo, muito fofinho. E outra coisa que eu amei, e assim, isso me deixava muito emotiva enquanto eu assistia, é que a série vai tratando sobre toda a vida deles, né? Então, desde a infância, a adolescência, a vida adulta, até na velhice, quando eles já têm filhos. E também outra coisa muito interessante é que com esse passar do tempo, das décadas também, né, mostra muito sobre a situação da Coreia do Sul, como era a vida, né, nos anos 50, nos anos 60, 70. Fala também sobre uma crise, né, bem grande que a Coreia passou durante ali um período de tempo e como eles, né, como casal, como família, lidaram com tudo isso. É muito interessante, assim, ver essa mudança com o passar dos anos, tanto na roupa deles, nos penteados, tanto no ambiente que eles estão, né, nos lugares que eles passam. É muito bonito também a cinematografia, as cenas, as paisagens da ilha de Jeju. Então é um drama muito lindo de se assistir, tanto pela imagem como também pela mensagem que passa por trás, sabe? Muito sobre amor, sobre se doar pro próximo, muito forte assim sobre família, sobre como a nossa vida é imperfeita, porque assim acontece tanta coisa na vida desses dois, na vida deles, na vida dos filhos deles, acontece muita coisa boa, mas também muita coisa ruim, gente. Mas a coisa que acontecem com pessoas que vivem a vida, sabe? E é muito lindo como mostra que mesmo em meio a tantas dificuldades, né, a vida real, né, eles conseguem passar por tudo isso porque eles se amam, porque eles estão juntos, sabe? Porque eles são uma família unida que mesmo com tantos desavenços às vezes, né, nunca desistem um do outro. Outra parte muito emocionante também, né, é que fala bastante sobre a vida da filha da Esum e do Guanxik e toda essa questão de como a vida dos pais interfere na vida dos filhos, né? Como eles deixam essa herança de comportamentos, de pensamentos, de crenças, né? E que pode ser uma herança ou em parte positiva, em parte negativa, e como que os filhos vão lidar com isso, né? Como que os filhos vão lidar com aquilo que eles receberam dos pais deles. Então é muito emocionante, fala muito de relacionamento de mãe e filha também, desde o começo com a mãe, a avó da Esum, até a filha dela. Que dorama bem pensada, sério, é muito bom mesmo. Como eu já falei, tem momentos que você vai chorar, principalmente no final. A cena final, eu acho que é o melhor encerramento que eu já vi, porque fecha bem certinho a história e você fica assim, ó, emocionado. Eu chorei demais com o final. E vocês podem ver pela minha animação que realmente é um dorama muito bom, que vale a pena demais ver, falando sobre a vida real, sobre pessoas, sobre relacionamentos. É muito profundo, é muito bonito. Então eu amei demais ver esse dorama e indico demais que vocês assistam também. Eu assisti ele na Netflix, tanto o anterior que eu falei como esse, né? E Se a Vida Te Der Tangerinas tem 16 episódios, então é um pouquinho mais, né? E os dois tem tanto dublado quanto legendado também, importante falar. Vamos pro próximo agora. Eu tenho uma atriz coreana favorita, que é a Park Bo-young, por causa do show de atuação que ela dá em Uma Seul Desconhecida. Ela faz o papel de duas irmãs, que elas são gêmeas idênticas, a Yumi-ji e a Yumi-re.
e elas são iguaizinhas, né? Cresceram juntas e tem toda assim um truque que elas faziam na infância delas, que elas acabavam trocando de lugar. Então, quando uma tinha dificuldade em tal matéria, a outra que tinha facilidade ia fazer a prova no lugar dela, coisas assim de gêmeos, sabe? Porém, elas vão crescendo, vão amadurecendo e chegando ali na vida adulta, dá esse pulo temporal, né? E a gente percebe o quanto a vida delas tá super diferente. Agora elas nem tão tão parecidas, nem na aparência e muito menos nas escolhas de vida, como elas estão vivendo a sua vida. Uma das irmãs, ela foi para Seul, fez faculdade, entrou numa empresa super reconhecida, tem, vamos dizer, um ótimo cargo na cidade grande e parece que a vida dela tá tudo certo, tudo perfeito, apoiando a família dela, enfim. Mas na cidade natal delas, a outra irmã ainda tá por lá, vivendo lá, morando com a mãe dela, trabalhando ali, fazendo bicos pela cidade. E é assim a situação que as duas irmãs se encontram. Mas, depois de vários acontecimentos, algumas tragédias ali que vão acontecendo, elas acabam descobrindo que, na verdade, elas não conhecem a realidade sobre a vida uma da outra. Porque as duas estão passando por momentos muito, muito difíceis. Então, vamos dizer, nessa rua sem fim que elas estão, nesse momento de desespero, de não saber o que fazer com a vida, elas acabam trocando de novo, uma vai pro lugar da outra e é muito engraçado ver como que elas fazem essa troca, sabe? Como uma tem que se adaptar na vida da outra, porque elas são assim, elas pensam, mas a vida da minha irmã é melhor, a vida da minha irmã é mais fácil, porque a minha irmã tem que fazer isso, não tem que fazer isso. Mas elas veem que nada é como elas tinham imaginado, então elas têm que se adaptar no trabalho, com as pessoas ao seu redor, e elas também não podem ser reconhecidas, né, que elas trocaram de lugar. Então mostra muito essa lição de como a gente não deve julgar a vida dos outros, porque se a gente não estiver no lugar deles, vivendo a vida deles, a gente não sabe a verdade, não sabe como realmente eles estão, o quão fácil ou quão difícil as coisas são, fala muito disso. Também traz uma crítica social muito relevante sobre a condição de trabalho na Coreia, como essa competitividade, essa vontade de ser melhor que o outro acaba gerando uma cultura tóxica de trabalho que acaba causando bullying, acaba causando exclusão, que faz muito mal para os funcionários, para as pessoas. Inclusive, é a situação de uma das irmãs, né, que está tendo um burnout por causa de várias situações, incluindo o bullying que ela está sofrendo no trabalho dela. E talvez vocês estão pensando, Júlia, mas agora você falou o plot inteiro, falou tudo que vai acontecer no dorama? Não, porque isso são só o segundo episódio, porque muito mais coisas acontecem. Uma das irmãs conhece uma senhorinha que tem um restaurante e tem um plot, tem uma reviravolta tão boa com a vida dessa senhorinha que daria um dorama inteiro só da vida dela, assim. E várias outras coisas acontecem. Muito é explorado sobre também o passado delas, coisas que aconteceram, né, entre esse salto temporal que a série dá, da infância para a vida adulta, o que aconteceu na adolescência, na juventude, para que cada uma delas, né, escolhesse esse caminho, fizesse as escolhas que levaram elas para aquelas situações que elas estão vivendo, né. Então é uma série muito boa. Tem 12 episódios e também tem tanto dublado como legendado na Netflix. E agora, se você gosta de uma boa história que mistura ação, investigação criminal e comédia, Good Boy é o dorama perfeito. Ele tem 16 episódios, atualmente ele está disponível no Amazon Prime e essa série conta a história de uma divisão especial da polícia formada por vários ex-atletas olímpicos da Coreia que, por causa de várias circunstâncias, acabam parando na polícia e se juntam. O principal deles, né, o personagem principal é o Yoo Dong-ju, um ex-lutador de boxe
que ele pode até parecer alguém gentil, alguém que é meio bobo às vezes, mas ele tem um senso de justiça muito forte e ele dá tudo de si para que a justiça seja feita, para ir atrás das evidências, para fazer o que é certo. Também tem outros personagens muito interessantes que cada um deles, a série vai contando tanto sobre o tempo presente da vida deles, mas também sobre o passado, como a Ji-hana, que era uma atiradora, o Kim Jong-hyun, que era esgrimista, o Ko Man-sik, que era lutador de luta livre e que também ele é o chefe ali da divisão policial, e o Shin Jae-hong, que também era atirador de discos e que, assim, ele é um querido, ele é um personagem muito fofinho. Mas então, por que que esse grupo de policiais, todos eles com habilidades tão diferentes, se uniram? É porque durante algumas investigações, por causa de algumas tragédias que acontecem ali na cidade, eles acabam percebendo que vários crimes estão ligados ao Mi Chu-yeon, que aparentemente ele é só um funcionário normal, tranquilo, da alfândega, mas eles descobrem que tem muita coisa escondida, que tem muita coisa por trás desse cara, que na verdade ele é um dos chefões do tráfico de drogas e de várias outras coisas horríveis que estavam acontecendo na cidade. E olha, pensa num vilão bem escrito, porque a gente não sente dó, não quer que, mas esse... A gente sente ódio desse cara, a gente sente ódio, porque pensa num cara ruim. Tudo de ruim que esse cara puder fazer, ele vai e faz. Um cara ruim mesmo, só faz maldade. A gente, assim, assiste e sente raiva. Quando que vão prender esse maluco, sabe? É muito engraçado, assim, o ponto de raiva que dá desse cara. E então, esse grupo, né, eles juntos vão lutar usando tanto as suas habilidades que eles ganharam com o esporte, né? Então, lutar fisicamente, mas também eles têm que ser muito inteligentes para conseguir achar as provas, conduzir toda a investigação para conseguir prender o Mi Chu-yeon, porque além de ser um cara ruim, ele é um cara muito inteligente, então ele tá sempre conseguindo esconder as coisas que ele tá fazendo. Então eles têm que correr contra o tempo para prevenir que mais coisas horríveis não aconteçam e para conseguir prender de uma vez por todas esse cara. A história tem várias reviravoltas. Você chega no fim de um episódio e pensa, agora tá tudo resolvido, vamos prender ele, é isso aí. Mas por que tem mais 10 episódios pela frente? É porque muita coisa ainda vai acontecer, muitos segredos vão ser revelados, então é realmente aquela história que você fica ansioso pro próximo episódio. E, como eu falei antes, é uma mistura perfeita, assim, de investigação policial, de comédia, com uma pitadinha de romance, muitas cenas de ação, de luta, assim, um dorama muito bom mesmo. A gente assistiu, meu pai e minha mãe, né? E meu pai gostou demais desse dorama. Então fica aí a minha última indicação pra vocês. Esse foi o vídeo indicando os melhores doramas que eu assisti em 2025. Realmente foram histórias muito marcantes, com personagens muito bem escritos e que deixaram também algumas lições muito importantes pra mim enquanto eu assistia. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal para não perder mais conteúdos como esse. E se você também tem uma indicação de dorama para compartilhar comigo, escreve aqui nos comentários que eu vou amar saber para adicionar na minha lista para 2026. Até o próximo vídeo, Deus abençoe e tchau, tchau!